Ronaldo Caiado quer ser presidente e resolveu atacar os mentirosos número 1, cujo discurso de caça aos comunistas já não produz o efeito que produzia anteriormente, quando Caiado ainda era aliado de Bolsonaro. Eu vi o próprio Caiado criticando e acusando e denunciando o atropelador Gustavo Gayer, e reforçando inclusive as acusações que Gayer vem vivendo, né, o indiciamento, a visita inclusive da PF, que foi gentilmente às 6 da manhã fazer com que ele levantasse da cama pelo menos uma vez na vida. E não foi para trabalhar, foi para receber a PF. Falou com muita propriedade em relação ao criminoso, ao que tudo indica, Gayer. Falou também em relação ao Bolsonaro e essa estratégia bocó de caça aos comunistas, que perdeu a força, perdeu o poder de produzir medo e gerar resposta de ódio. Só que Caiado, quando acusa o discurso bolsonarista de um discurso bobo de caça aos comunistas, não diz a verdade que tem que ser dita, que é a de que não existe comunismo. Não, existe um conceito, filosofia, uma ideia que não se aplica na prática e que não há risco, a menor possibilidade de acontecer, né? Ainda que, se acontecesse sem o autoritarismo que se viu no passado, fosse um comunismo democrático, ou talvez um socialismo do povo e não uma imposição de cima, funcionaria muito provavelmente muito melhor que esse capitalismo decadente que produz miséria, que produz fome, que produz guerras e que produz morte. Mas é óbvio que não existe potencial de um socialismo hoje, ainda que algo similar a isto. Obviamente que um socialismo nos moldes do que se viu não funcionaria. Eu sugiro inclusive àqueles que se dizem socialistas e os comunistas de plantão que atualizem as suas ideias, porque o próprio Marx, se hoje vivesse, talvez, eu creio, que discordaria dele próprio, porque o que ele disse se aplicava àquele tempo, era a resposta filosófica do pensamento de um homem do seu tempo. É preciso olhar para o mundo como o mundo é e pensar em sistemas de governo que se encaixem com essa realidade, que sejam aplicáveis aos tempos modernos. Inclusive estas questões em que a esquerda bate tanto de preservar alguns direitos que o próprio povo não quer. Então a esquerda precisa ver, ouvir, conversar com o povo e entender que as demandas da população hoje são outras e que talvez uma ideia social de governo que seja para todos tenha que sofrer adaptações que dialoguem com a realidade da população hoje. E quer saber a verdade? Eu trabalhei 17 anos em uma única empresa. O trabalhador de hoje nem sequer cogita essa possibilidade. 17 anos é uma vida inteira que você joga da sua vida, repetindo uma mesma coisa num ambiente que te adoece. É preciso abrir a cabeça e buscar coisas novas. A população hoje, quem entra no mercado de trabalho, nem sequer cogita essa possibilidade de gastar a vida toda dentro de uma única empresa, como eu fiz, e depois receber uma cartinha dizendo que não convém mais a essa empresa os seus serviços e que você pode limpar as suas gavetas e sumir. Voltar só no dia do acerto e você já não é mais interessante para a empresa, e aí tudo que você fez ficou lá. As inovações, as ideias, as criações, tudo ficou para a empresa. Ninguém mais cogita isso, né? Então é preciso modernizar o pensamento. Mas voltando ao Caiado, ele falou desta caça às bruxas tola, ridícula,
que o bolsonarismo promove contra os seus moinhos de vento para mobilizar os ensandecidos, medrosos igrejados conduzidos por lobos, transvestidos de pastores endinheirados. Entre os 20 brasileiros mais ricos, 5 são estes lobos que conduzem as pessoas a votar nos demônios conforme a conveniência deles. E Caiado disse, ó, esse discurso não funciona mais. Mas chamou o Geyer. Chamou o Geyer de comunista. Então eu não entendi. Ele criticou o discurso tolo de caça ao comunismo inexistente, fantasma, acusando o outro que foi seu aliado, em cuja frente ambos enfrentaram a população em benefício do agronegócio predatório. Acusou este ex-aliado, assim como Bolsonaro, de tolos e usou o mesmo artifício ao chamar um sujeito desprezível como Geyer de comunista. Realmente a população precisa botar a cabeça no lugar e começar a usar os neurônios. O Tico e o Teco precisam conversar. Quem sabe o diálogo entre os dois neurônios remanescente no cérebro de muita gente possa fazer com que essas pessoas passem a olhar para a vida como a vida é e encarar a realidade como a realidade se mostra escancarada, nua, aos olhos de quem tem uma visão tateante, mas é gritante o que se vê e a ilusão desse mundo paralelo em que as pessoas vivem, inclusive do lado de cá, que tem muito esquerdista que também está viajando na maionese. Querem uma revolução. Qual? Das armas? Enfrentar as forças de segurança, as forças armadas, as sanções internacionais. Com quem? Com que arma? Com que povo? A gente tem que defender a Constituição, que nos garante direitos. Cumpra-se o que está ali e o Brasil vai dar um salto quântico em qualidade de vida. Chega de viajar nessas ideias obsoletas, alucinadas de um lado ou do outro. Olhem a realidade e o que se pode fazer com aquilo que a gente tem. Direito à moradia, direito à segurança, direito à educação, direito ao trabalho, direito à terra para trabalhar. Está lá, na Constituição.